de volta com o nosso Vida Melhor. Aliás, o programa tá lindo, né? E eu sei que você tá curtindo, tá gostando. Comenta lá nas fotos, pode dar sua sugestão. O programa é nosso, então fica à vontade, viu? Para participar dele. Inclusive através do nosso WhatsApp, que é o 011 9 5045 1840. Agora a gente vai para aquele momento que eu gosto muito. Toda segunda-feira a gente tem Amor Exigente aqui no programa. E é o máximo. Para quem não conhece, o Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, que se reúnem uma vez por semana, 2 horinhas, que funciona muito. Voltado para a dependência química, mas eu digo que é um programa de qualidade de vida. Qualquer pessoa pode participar sem custo nenhum. Mesmo que não tenha nenhum tipo de casa, não tem ninguém com dependência química em casa, você pode e deve fazer a prevenção. Tem os grupos de Sempre é Tempo. Se você tem o problema da dependência química, tem grupo de sobriedade. Mas para a família, a gente que é mãe, pai, a gente vai aprendendo, viu? É muito, muito bom. E hoje eu tô aqui com 2 pessoas queridíssimas. Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, que vocês já conhecem, tá sempre aqui. Mas hoje eu recebo também uma escritora, autora do livro Todas as Funções de uma Cicatriz, Lâmia Laís Brito. Seja muito bem-vinda, Lâmia. Ela é produtora do projeto Livrar, que distribui livros e de autores marginais e periféricos em shows do rapper carioca MC Marechal, certo? Como é que é esse projeto? Me conta. Ele começou em 2012, né? A gente arrecada esses livros, né? de autores independentes, né? Autores periféricos que não estão aí no cânone, né? Da literatura. E durante os shows, tanto do MC Marechal como MC Sante, né? Os shows da VVAR, que é o selo, né? A gente distribui durante esses shows, né? Para poder... MC Marechal é um rapper? Rapper. Uhum. E aí a galera que gosta desse tipo de literatura que é mais alternativa também? Isso. Ou, na verdade, vocês vão lá para incentivar a leitura? Para incentivar a leitura, né? E como eu já faço parte dos saraus, dos slams, dessa cena, né, literária, então eu já incluo esse tipo de literatura, né, e já distribuo. Que máximo. Eu li seu livro, suas poesias são tocantes, são profundas, né? Elas têm relatos de dor aqui. Tem. Né? Isso tudo é parte da sua história? Esse livro, ele é quase que autobiográfico, né? Ele tem muito de mim, tem muito da minha história, né? Se não é meu, da minha história, são de pessoas muito próximas, né? Uhum. E é basicamente, fala de todas as funções de uma cicatriz, porque são as cicatrizes que eu tenho mesmo, né? As físicas, as emocionais, né? Todas elas. E essas cicatrizes emocionais, elas passaram pela dependência química, né, Passaram. Lâmia? Uhum. E como é que foi isso? Por isso que hoje a gente está aqui com o Amor Exigente, com a Lâmia, até porque a gente sabe que sua família se envolveu com o Amor Exigente por conta da dependência química, não foi isso? Uhum. Eu tô limpa há 12 anos, né? 12 anos, 1 mês e 4 dias. Que bom. E eu precisei muito, né, dos meus pais para poder estar limpa hoje, né? Sem eles seria impossível, né? E aí minha mãe e meu pai, eles encontraram o Amor Exigente, começaram a frequentar, né? Eu frequento uma outra irmandade, né? Só para dependentes químicos, né? E foi o que eu precisei, né, para poder estar aqui hoje. Isso ainda te emociona, né? Sim. Eu vi que você quase chorou de falar desse momento. Tem muita dor na dependência química, né? Tem. Eu lembro no começo, assim, no começo nunca é dor, né? Mas chega um momento que para algumas pessoas se torna dolorido, né? Eu fui uma dessas pessoas, né, que não consegui dosar isso, não sei. E não consegui, não deu certo, né? Eu sou uma adicta, né? Eu tenho consciência disso, eu aceitei esse fato, né? E aí, a partir daí que começou a minha recuperação. Que bom, daqui a pouco eu quero conversar mais, mas deixa eu dar boa tarde aqui pro meu amigo Luiz Fernando. Cada vez melhor, Cláudia? Cada vez melhor. A gente sabe que quando existe um dependente químico, existe uma família na codependência que precisa ser tratada, né? E é isso que a Amor Exigente faz. Isso, precisa tanto ou mais que o dependente químico. E o Amor Exigente abraça esta família, também abarca e abraça o dependente químico nos grupos de sobriedade com Amor Exigente. No caso, a Lâmia não frequentou os grupos de sobriedade de Amor Exigente
mas frequenta e frequentou outros grupos de apoio. Então, o grupo de apoio são todos maravilhosos, independente de nós indicarmos sempre sobriedade com amor exigente. E eu penso que faz a diferença. Eu fiquei emocionado também com a abertura do nosso quadro de Amor Exigente, quando a Lâmia começou a falar de um projeto social, quando ela começou a falar de responsabilidade social. E, para mim, isso se confunde muito com espiritualidade, que é um fator fundamental para a recuperação de um dependente químico. Então, Lâmia, parabéns pelo seu trabalho de responsabilidade social. E isso faz parte da sua recuperação. Eu tenho certeza que você tem consciência disso. Que bom. E faz parte da recuperação outros pontos também, né? Estar num grupo de apoio, frequentar um grupo de apoio é parte da sua sobriedade, da sua recuperação, não é? Eu, desde o começo, né, eu fui internada e depois que eu saí da internação, eu frequento, né? No começo eu frequentava muito mais, né, todos os dias, eu servi nos grupos, né, como coordenadora. Hoje, um pouco menos, né, mas eu não deixo de ir, né, eu não deixo de me lembrar que existe, que eu sou adicta, que existe um grupo, né, em volta de mim, que pode me ajudar a qualquer momento, né, e eu construí isso durante esses 12 anos. Além do serviço social, né, do trabalho social, frequentar um grupo, o que mais que você coloca em prática e que você acha importante e que faz parte da sua recuperação? Eu acho que a gente vai criando responsabilidade com o tempo, né? Eu não tinha nenhuma, eu não sabia o que era isso, né? Aí eu comecei a fazer faculdade, né? Eu terminei uma faculdade, né? Mas no começo eu não terminava nada, né? Era tudo muito confuso, muito bagunçado. E aí agora eu tenho uma faculdade, né? Eu tenho meu livro, eu tenho um projeto social. Tudo isso foi construído, né, ao longo desses anos, né, desses 12 anos e junto com a minha família também, para poder criar esse senso de responsabilidade, esse senso de pertencimento também, né, que precisa existir, porque quando a gente usa droga, eu tô falando de mim, né, na verdade, eu não pertencia a nenhum lugar, eu não era de nenhum lugar, né, e aí eu precisei construir tudo isso para poder me sentir parte de alguma coisa. Agora, essa busca de querer fazer parte, muitas vezes, é a porta de entrada para a droga, né? Já conversei com muitos adolescentes aqui que contaram, e adultos também em recuperação, que contaram, eu comecei a cheirar cocaína porque o grupo cheirava cocaína e me falaram e eu fui. Não tive coragem de ficar fora porque eu queria estar ali com eles, ou comecei a fumar maconha por esse motivo. Isso, querer pertencer a um grupo, muitas vezes é a porta de entrada. Eu posso falar só de mim, né, Cláudia? E assim, comigo foi mais ou menos nesse sentido mesmo, né? De ver que as pessoas que estavam perto de mim usavam, né? Eu falei, bom, se eles usam, deve ser legal, né? E aí chega um momento que eu usei também, né? E aí, só que algumas dessas pessoas, aquilo ali era só uma fase, ou, sei lá, um descobrimento, alguma coisa assim. Para mim, se tornou um fundo do poço, né? É isso que diferencia os adictos dos não adictos. Uns passam, né, pela experimentação e não ficam, outros ficam, né? Agora, complicado na faculdade, porque as pessoas falam assim, entrou na faculdade, tá tudo bem. E a gente sabe que não. Na faculdade tem muita droga, né? Tem muita gente que usa droga na faculdade. Isso foi um problema para você? Não foi, porque na faculdade eu já estava limpa há um tempo, já tinha, né, como me segurar ali de alguma forma, né? Eu passei toda a faculdade sem usar, sem beber, sem nada. E aí, quando eu, sei lá, ia nas festas ou ia para um barzinho, alguma coisa, chega um momento que, se começa a me pegar, se começa a ver que tem muita gente bebendo e eu não estou me sentindo bem, eu simplesmente saí e ia embora. Né? Só que eu precisei aprender que eu posso fazer isso, que eu não preciso ficar me sentindo mal num lugar.
Que eu posso simplesmente ir embora porque é o meu bem-estar. É eu que tenho que prezar por isso. Ou seja, esse senso de pertencimento, ele é muito mais profundo, interno, do que a gente fica imaginando, né? A gente não pertence a coisas, a circunstâncias, a gente tem que estar com isso dentro da gente. Sim. Né? Você fala disso também nas suas Falo. poesias. Aliás, gente, o livro é lindo, as poesias da Lâmia, elas são profundas. Eu indico, vale a pena, todas as funções de uma cicatriz. Quem quiser comprar seu livro para ler, como é que faz? Entra no meu site, www.lamiabrito.com.br, e tem também no Facebook, conversar comigo diretamente, né? Na Amazon também tem para vender. Então vai lá, lamiabrito.com.br. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês tomarem uma água e eu volto aqui já, mas você não. Vamos lá, de volta com os nossos queridos Lâmia e Luiz Fernando. A turma em casa também já participou, já tenho perguntas aqui, vou fazer daqui a pouquinho. Mas antes eu queria compartilhar um depoimento, né? A Lâmia abriu o coração e o Hugo também. E o Hugo é adicto, está conseguindo manter a sobriedade, ele compartilhou a história dele com a gente e vamos ver juntos agora. Pode rodar. A princípio eu bebia muito e usava junto a droga. Eu parei de beber e não consegui parar de usar a droga. Foi quando eu decidi me internar. Eu estou tendo uma nova oportunidade. Eu tenho uma filha de 3 anos que é um grude comigo. Eu tenho uma de 12, vai fazer 13 esse mês, que é um amor de pessoa, extremamente inteligente. E assim, eu não escondi dela, eu não escondi dos meus filhos o meu vício. Não fui agressivo e não incentivei ninguém a usar. E agora, quando parei, eu tenho visto eles de outra forma. A participação, a alegria dentro da minha casa. Ver a minha esposa alegre, tranquila. Hoje eu vejo as coisas de uma outra forma. Eu vejo um mundo de outro jeito. E é melhor do que usando a droga. É muito melhor. Mas a pessoa tem que ter foco, determinação. Ele precisa querer parar. E é difícil a pessoa tomar essa decisão. Mas uma vez tomada, eu quero parar, tem um objetivo. Eu vou parar para fazer o quê? Porque geralmente essas pessoas estão com a vida destruída. Eu confesso para você, para mim, eu tinha um objetivo. Poder viver, porque a minha saúde, vocês reparam, eu tenho esses repúdios, isso é tudo consequência de uso do tempo que eu usei a droga. Mas você tem que querer. Eu quis ver os meus filhos crescer. Eu quis... Nossa, eu tenho umas ideias, eu quero surfar. Eu trabalhei uma vida inteira. Eu trabalhei a maior parte da minha vida nos finais de semana, porque no trabalho, todos os trabalhos que eu fiz, se trabalhava muito de final de semana. Então, hoje, eu tenho um objetivo, viver. É lindo a gente ouvir isso, né? Eu tenho um objetivo, é viver. E viver de verdade, a gente só vive com a cara limpa, né, Lâmia? Difícil viver sob efeito de qualquer droga, não é? O que te fez buscar ajuda? Eu estava sofrendo demais, né? Eu usei durante um tempo e depois eu vi que não era aquilo, né? Sempre querendo mais e sempre buscando mais, uma felicidade que não existia, que nunca existiu, né? E eu precisava de alguma coisa a mais para viver, né? E aí eu precisei procurar ajuda. Você começou a usar droga com quantos anos? Eu tinha 14. 14 anos. E a sua droga de início qual foi? Maconha. Você acredita que ela é o primeiro passo ou não necessariamente assim? Não necessariamente. Tem gente que bebe, tem gente que fuma. Eu nunca gostei de bebida, né? Então, cada pessoa é uma, né? Cada pessoa tem um organismo, né? Enfim, eu gostava de algumas drogas, né? E
e não gostava de outras, né? Tem gente que é diferente, que é o contrário. Então, não dá pra E você colocar ficou todo mundo. usando drogas durante quanto tempo? Foram 16, foram 2, 3 anos. 2, 3 anos Três. já de luta. Foi um tempo rápido, né? Eu diria até curto perto do que a gente vê das pessoas para entrarem e entenderem que aquilo está trazendo tanto sofrimento. Eu lembro de uma entrevista aqui que uma querida falou assim: Cláudia, eu usava droga no começo rindo e para rir, e no final eu usava chorando e sofrendo muito. E no caso dela foi mais longo. O seu sofrimento começou rápido, né? Eu não sei por quê, né? Antigamente, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu conheci muitas pessoas que tinham esse tempo maior de uso, né? E aí, conforme foi passando, né, uns 5 anos atrás, mais ou menos, muita gente chega, né, nos grupos que eu frequento, com esse tempo curto, né, de uso, né? Ou seja, está deteriorando muito mais rápido. E na digamos verdade eu assim. falo isso aqui, a indústria da droga é como qualquer outra indústria, tá? A gente não pode ter ilusão. É uma indústria, eles fazem do jeito deles, pesquisa para ver a droga mais viciante, a mais impactante, a mais letal, aquela que vai segurar, que vai te amarrar e que vai trazer prejuízos maiores em curto prazo de tempo. Então a gente tem que estar muito antenado, muito atento, né? Porque eles não são bonzinhos. E a sua vida para essa indústria não vale absolutamente nada. E pode ter certeza que vem coisa nova aí, por isso que a gente tem que estar sempre atento. E tudo meio que misturado com coisa que parece inofensiva, né? Eu vou voltar aqui já já. Eu tenho perguntas e considerações. Aliás, deixa eu ler uma das considerações, que é uma graça. E isso tudo também dá incentivo e ânimo pra gente, né? A Sandra Lima, ela fala que o Amor Exigente precisa de divulgação, e ela conta que tem um grupo que ela frequenta lá em Assis, São Paulo. Obrigada, Sandra, um beijo para você e para todo o seu grupo, tá bom? A Andressa de Aricanduva, em Minas Gerais, diz que tá ligadinha, sempre muito importante falar sobre dependência química. A gente volta e tem as perguntas que daqui a pouquinho eu faço para vocês. Obrigada. Agora vamos voltar, né? E aí a gente já tem algumas perguntas aqui para os nossos convidados especiais. Antes eu fiquei com uma dúvida. Você falou que o seu projeto, que envolve a distribuição dos livros, tem sarau também? Não, eu Não. frequento saraus. Ainda existem os saraus aqui em São Sim, Paulo? muitos. Que delícia! Como é que é? Onde que tem? Tem em São Paulo inteiro, e na verdade tem no Brasil inteiro. Olha né? lá, e a gente aqui dormindo no ponto, ao invés de estar num sarau, aí tem poesia, tem música, tudo junto? Poesia, música, performance, ilustrações, tudo. Então a turma pode falar com a Lâmia, porque aí ela vai dando as dicas de onde é que tem sarau. Sim, claro. Né? Você deve saber um monte. Sim, sim. Legal, hein? lamiabrito.com.br, ou então no Face Lâmia Brito, tá? Aí você fala com essa querida que tá aqui com a gente. Luiz Fernando, você já foi a um sarau? Eu vou toda semana num grupo de Amor Exigente. Lá nós temos sarau também. É? Qual grupo que é esse? Nós temos uma palestrinha bárbara de 20 minutos, falando de princípios básicos, de princípios éticos. Há alguns até que cantam durante a apresentação. Gente, eu não vi essa de cantar, preciso, não posso faltar um dia. Não pode, Então, mas a gente deu uma boa ideia, né? Os grupos de Amor Exigente poderiam colocar uma musiquinha de vez em quando, olha que delícia. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, é a Patrícia, tá? Ela tem um filho de 15 anos que tá usando maconha e ela diz, peço para ele me falar. E ele fala, mãe, a maconha não é droga. Eu não sei como ajudar. Eu gostaria de saber se tem grupos de Amor Exigente no Guarujá. Porque eu preciso muito de ajuda para poder ajudar o meu filho. Desde já agradeço. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para você, Lâmia, em relação à maconha. Maconha é droga? Pra mim, a maconha é droga. Mas tem gente que não acha que é droga. E não importa, na verdade, se é droga ou se não é droga. O que importa é o que está acontecendo com a pessoa. Se ela está usando e está fazendo mal, é porque não é uma coisa boa. Né? Se está usando e está fazendo bem, talvez continue fazendo bem, talvez continue fazendo mal. Vá fazer mal em algum momento. Agora, a gente tem estudos científicos que comprovam que a maconha, principalmente no jovem adolescente, no caso do filho dessa telespectadora de 15 anos, causa efeito ruim, né? Ela perde capacidade cognitiva, ambição, Isso mesmo, inteligência. deixa a pessoa motivacionada. Pode ser, como a Lâmia disse, que não faça mal imediatamente. Aliás, a maioria das drogas, principalmente o álcool, demora um bom tempo para fazer mal.
Mas mesmo que não faça um mal significativo, e a maconha pode fazer, causar uma esquizofrenia, causar surtos psicóticos, pode. Mesmo que ela não faça isso, ela tira da pessoa o ideal de alcance que essa pessoa poderia ter. É A verdade. pessoa podia chegar no topo, ela vai chegar 2 andares abaixo do topo. Você tem Então, razão. para que nós vamos nos expor a uma droga ou qualquer tipo de droga? Nós precisamos viver mesmo em plenitude e em abundância. Muito bem. O Norberto Silva, ele é de São Roque, em São Paulo. Ele fala, pede, né? Será que a Lâmia pode falar com as pessoas da idade dela? Se ela puder, o que ela diria? Ele fala ainda, parabéns pela atitude. Então, acho que essa câmera aqui que está na Lâmia pode falar, imaginando que é para alguém que você conhece agora e que, de repente, está querendo experimentar ou fez uso devagarinho. Bom, se você não está bem, né, se você está achando que a droga está fazendo mal de alguma forma, procura ajuda, né? Seus pais podem te ajudar, seus amigos podem te ajudar, né? Ou a gente tem a internet hoje, né, com vários grupos, né? Tem no Brasil inteiro, tem o Amor Exigente, tem o Narcóticos Anônimos, que é o que eu faço parte, e tem vários outros, né? A ajuda, ela existe, ela está aí, né? Quem tem que querer essa ajuda somos nós, os adictos. Né? Não adianta a pessoa não querer, né? Só a família querer. Precisa ser uma ajuda mútua, né? de todo mundo, né? Tanto da família quanto do adicto. Né? Não dá para forçar alguma coisa. Perfeito. Aqui, olha, tem um telespectador ou telespectadora que não quis se identificar e que fala, tem um amigo que vive constantemente lutando contra esse vício. Ele consegue ficar sem até uns 3 meses, mas depois acaba voltando. É possível conseguir vencer sem nenhum tratamento? Não. É preciso buscar ajuda. Sozinhos, essa palavra não é muito radical. Eu diria que é extremamente difícil você conseguir sozinho. Para quê? Busque uma ajuda, busque uma informação, busque um grupo de apoio, busque um profissional, busque a sua família, você vai estar acertando melhor. Ok, e eu quero agradecer a presença de vocês, vou repetir o contato mais uma vez, é lamiabrito.com.br, do Amor Exigente, amorexigente.org.br, mas ainda, neste assunto, eu quero terminar com um depoimento de uma telespectadora. Ela diz, meu nome é Dayana e eu tive um pai alcoólatra. A vida toda ele bebeu e há 3 anos ele parou de beber. O melhor e o pior dessa história é que depois dessa mudança, por conta própria, ele foi o pai que eu nunca tive. O melhor pai. Só que ele morreu ano passado. Infelizmente, perdeu uma grande parte da vida que poderia ter sido vivida. E as drogas fazem isso. Eu vi e vivi isso tudo de perto. Elas transformam as pessoas. Obrigada pela oportunidade. A gente é que agradece, Dayana, por abrir seu coração. Deus te abençoe, força, fé e alegria. E que o Espírito Santo possa te confortar dia após dia, tá bom? Muito obrigada, queridos. Muito obrigado, Cláudia. Começando o mês de dezembro, o mês do amor no Amor Exigente, o mês da paz no Amor Exigente. Amor e paz são as 2 palavras-chave dos princípios básicos e éticos. Não fique sozinho. Busque um grupo de apoio. Lá, no mínimo, você vai ser muito bem acolhido e receber um abraço diferenciado. Joia. E aqui, olha, todas as funções de uma cicatriz, o livro da Lâmia Brito, ela tá deixando um que pode ser seu. Manda pra gente. Hoje eu quero que você mande uma frase. Você que gosta de ler, provavelmente você gosta aí de alguma frase, tem um escritor, um pensamento que tá aí no seu coração. Manda pra gente. A gente vai escolher uma frase, compartilhar aqui e você pode ganhar o livro. Obrigada, gente. E até a próxima. Força, fé e alegria. Tá bom?